rapaz estava com o celular na mão, aí o rapaz desceu, pegou o celular e desceu e correu. Eu sofri quando eu fiquei grávida, viu? Eu andava mais em pé do que sentada, que o pessoal não queria dar o lugar, não. João Pessoa é uma cidade que está em muito crescimento, né? Já está chegando, beirando a 1 milhão de pessoas e a quantidade de ônibus que tem não está suportando. Tem dias que eu passo 1 hora esperando para pegar esse ou qualquer outro ônibus. Esse ônibus, como ele é o circular, ele faz uma demanda de vários bairros, né? Ele vai à praia, Zona Sul, Zona Norte, assim, não sei, mais ou menos assim. Então o percurso dele é quase 3 horas de viagem, rodeando pelos... No vídeo de hoje, a gente vai dar uma volta na linha de ônibus mais extensa aqui de João Pessoa, a 1500. Vou entrevistar também algumas pessoas para saber delas o que elas acham do transporte público aqui da cidade. Simbora! Boa tarde. Acabei de pegar aqui o ônibus, aqui no bairro de Cruz das Armas, entre o bairro de Cruz das Armas e o bairro de Jaguaribe. Tá bem tranquilo, esse horário agora, tipo 3h30, 4 da tarde, o movimento nos ônibus ele é mais tranquilo, né? Essa linha aqui, como eu falei pra vocês, é a 1500, é uma linha que circula toda a cidade de João Pessoa, de norte a sul, de leste a oeste. Inclusive sai até um pouquinho de João Pessoa, entrando já na cidade de Cabedelo. E como eu falei, né, ela circula a cidade inteira praticamente, e por isso é conhecida como linha circular. A numeração é 1500, né? Ele passa pelos principais lugares aqui da cidade, pelas principais avenidas. E é uma linha bem interessante para quem mora aqui na cidade, porque dá para você ir em vários lugares pegando apenas um ônibus. Então é isso. Como eu falei, tem pouca gente aqui, mas eu vou tentar conversar aqui com algumas pessoas, né? Saber como é o dia a dia delas utilizando a linha 1500. Todo dia tu anda nos ônibus de João Pessoa? Sim, eu pego para trabalhar, eu trabalho no José Américo, e essa linha eu pego quando eu venho resolver algumas coisas no centro, né, Epitácio, aí eu sempre pego ele. Sobre a situação atual dos ônibus de João Pessoa, o que tu avalia? Tá bom, tá ruim, precisa melhorar? Comenta aí. Assim, eu vou falar até de uma pessoa que já trabalhou no transporte público. Eu trabalhei 11 meses como jovem aprendiz. Eu trabalhava no outro circular, no 1510. E uma coisa que aconteceu após a pandemia foi a redução dos ônibus, né? Depois da pandemia, eles diminuíram a frota e eu percebi que eles não aumentaram. Renovou os ônibus, eu vi que teve uma reforma, e principalmente em alguns circulares, teve a questão do Wi-Fi que colocaram, mas o número de ônibus diminuíram, sabe? E João Pessoa é uma cidade que está em muito crescimento, né? Já está chegando, beirando a 1 milhão de pessoas, e a quantidade de ônibus que tem não está suportando. Tem dias que eu passo 1 hora esperando para pegar esse ou qualquer outro ônibus. Então eu acredito que o que está pecando é o número de ônibus, e eu acredito que não só reforma, eu acredito que seria bom trazer ônibus novos mesmo, porque depois assim parece até uma maquiagem, sabe? Mas é isso que eu sinto assim no transporte público, é a frota reduzida, que desde a pandemia não veio voltar ao normal. Realmente, eu até já comentei aqui no canal sobre isso, Caio, que eu senti também porque eu me locomovo pela cidade de ônibus, né? Tinha a linha 5204 lá no Cristo, que é onde eu moro,
que quebrava um galho danado, tá ligado? Quando a gente queria ir na orla, por exemplo, só precisava pegar um ônibus. Agora a gente tem que pegar 2, porque se fosse deslocar lá de mais ou menos onde eu moro até a Avenida Cruz das Armas, que é onde passa o 1500, essa linha que a gente tá, é quase 1 quilômetro. Então a gente prefere até pegar 2 ônibus do que andar. Mas aí tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu sempre vejo a galera que trabalha como jovem aprendiz como que se chama a empresa mesmo? É Senar? Não, Senar não. Não, é pelo SESC Senat. SESC Senat, isso mesmo, Senar é outra coisa. E aí eu sempre fiquei curioso, porque eu também já fui jovem aprendiz, né? Só que eu fui da área do comércio. E aí, na época, eu era maior de idade, né? Eu ganhava um salário mínimo. Tu, quando trabalhava, também era menor de idade ou já foi quando tu era maior? Não, na época eu tinha 21 anos, foi em 2019 até 2020. Não era um salário mínimo, eu acho que era mais ou menos a metade do salário, um pouco mais, eu não lembro o salário agora, mas não era um salário mínimo. E como era jovem aprendiz, era de 18 até 23 anos. E é pela empresa de SESC Senat, que é a que tem convênio com o transporte público e que dá cursos na área de transporte. Tô ligado, é bem pouco, né? Tu trabalhava quantas horas? Eram 4 horas que eu trabalhava no ônibus, aí geralmente eram umas 2 viagens e 2 horas eu fazia de curso lá no SESC Senat. Ah, no caso tu era cobrador? Eu era cobrador. Outra coisa, né, que tiraram os cobradores, agora o motorista faz o serviço, faz os 2 papéis. Como a senhora avalia a situação atual dos ônibus? A senhora acha que condiz com a realidade? Acredito que não. Pelo menos o ônibus que dá para mim, que eu pego sempre, que eu moro no João Agripino, é um verdadeiro absurdo. A gente espera mais de 1 hora pelo transporte. Apesar de que os motoristas atendem bem a gente, são bem atenciosos. Mas, na verdade, você esperar mais de 1 hora por um transporte é um verdadeiro absurdo. E a estrutura dos ônibus, assim, é ideal para pessoas idosas como a senhora, que utilizam, né, para resolver suas coisas no dia a dia. A senhora acha que tá boa a situação? Tá, não. Precisa, assim, os olhos das autoridades públicas para tentar resolver essa situação, porque realmente não tem condições. E muitas vezes a gente pega um ônibus que não seja João Agripino, outros transportes, totalmente cheio, você fica sem condições de se movimentar. Encontrei aqui uma família que está indo a aproveitar o carnaval, né? E eu vou trocar uma ideia com a Josiane, né? Josiane, tu costuma pegar ônibus aqui em João Pessoa no dia a dia? Consumo. O 1500 em específico? O 1500. Todo dia não, né? Todo dia não. E você trabalha de quê? Eu tenho uma distribuidora de cremosinho. Ah, então você trabalha para você mesmo, né? Então não precisa estar se andando todo dia nos ônibus, né? Todo dia não. Não, mas quando você pega, o que você acha da situação atual aqui? Principalmente da linha 1500, né? Pra mim tá bom, tá? Então você avalia como bom o transporte? Como boa. A passagem atual, tu acha que condiz com a realidade, assim, do transporte? Não, tá muito cara. Se eu pegar lá onde eu moro, em Gramame, pra descer no Geisel, R$5,45 é muito caro. Eu vi aqui que a irmã também balançou a cabeça dizendo que não. Como é seu nome? Josileide. Josileide. Então você também não concorda que a passagem é equivalente ao serviço? Não, porque eu pego esse ônibus todos os dias para levar ele para a escola. Ah, então... Ele estuda lá na escola Ana Paula. E vocês estão indo hoje pro bloco, né? Bloco da FUNAD, que é lá na orla do Cabo Branco. Ah, então até os passeios em família você costuma fazer de ônibus também? Também. E ela quer falar, Como é teu nome? Mônica Maria. Como? Mônica Maria. Mônica Maria. Mônica Maria. Eita, e aí, tá gostando de andar de ônibus? Tô. Tu prefere ônibus ou carro?
ônibus. Eita, ela prefere ônibus. Que legal. A senhora está aqui sentada num assento que é preferencial. Inclusive eu estou aqui porque eu estou entrevistando ela, mas geralmente eu sento nas cadeiras normais, né? E quando o ônibus está cheio assim, o pessoal costuma ceder o lugar para a senhora poder sentar? De jeito nenhum. E é muito engraçado, principalmente os jovens. Entrou um idoso, eles pegam logo no sono, vai logo dormir, fazem que estão dormindo. É um verdadeiro absurdo. Às vezes criança também sentada junto com os pais. E os pais não têm, assim, a caridade, vamos dizer assim, de pedir à criança que vá para o colo e dar o lugar ao idoso. Isso a gente vê quase todos os dias. Eu que ando muito de ônibus e gosto de andar de ônibus, mas não condizem com a nossa idade mais. Aí já tem que começar a ensinar desde pequenininho que dentro do ônibus tem os assentos que são preferenciais, né? É verdade. Porque tem algumas pessoas que veem os assentos preferenciais, sentam, aí chega um idoso, uma pessoa especial, uma gestante e não dá o lugar. O que é que tu acha dessas pessoas? Eu sofri quando eu fiquei grávida, viu? Eu andava mais em pé do que sentada, que o pessoal não queria dar o lugar, não. A senhora que eu entrevistei ali, ela disse que o pessoal finge que tá dormindo. O que é que tu acha disso? É verdade mesmo. Mas tu já fingiu que tava dormindo pra não dar o lugar? Não. O que é que tu acha dos ônibus, assim, tem uma divisão, né? Porque a gente tem os ônibus comuns, que são esses aqui, tipo, da linha 1500 que a gente tá, e tem os geladinhos. O que é que tu acha dessa divisão? Tu acha que todo ônibus de João Pessoa deveria ter ar-condicionado? Diante do calor é uma coisa óbvia, né? Mas eu quero ouvir tua opinião. Assim, eu acredito que se fosse para ter essa divisão, que realmente fosse com um preço justo, porque, pronto, eles criaram essa linha geladinho, que tem ar-condicionado, e os outros estão bem sucateados. E como eu disse, é uma maquiagem que não entrega o mínimo que a gente precisa. E agora recentemente aumentou essa passagem de ônibus, que foi caríssima para a estrutura que os ônibus médios não têm. Quando eu trabalhei na época, já estava com essa redução dos cobradores. Só tinha os jovens aprendizes. Quando entrou a pandemia, foi só o gap que eles pegaram para tirar de vez. Eu lembro que quando começou a pandemia em março, eu me fiquei afastado, né? Porque não rodou os ônibus. Quando voltou, já não voltou mais com cobrador. Eles realocaram para alguns lugares e os que tinham efetivos eles já tiraram e tiraram de vez. Sendo que tecnicamente não pode, porque ainda recebe dinheiro em espécie. Só poderia, no caso, se fosse só o cartão. Então, querendo ou não, os motoristas eles fazem uma dupla função. E eles fazem isso e não mudam. E o transporte continua do mesmo jeito. Eu acredito que se fosse para ter uma linha, vamos dizer assim, uma linha premium, que fosse com um preço justo e que também melhorasse os outros. Porque não adianta também... E outra coisa, né? Essas linhas só colocam nos bairros com a maior classe. Por exemplo, o geladinho não passa no bairro que eu moro, que é no Hernando Sátiro. Só vem passar na parte de Epitácios, ali Manaíra, e a gente não consegue também usufruir desse transporte. Então eu acho que deveria ser algo mais assim acessível e com preço justo. Se for para aumentar, que aumente, mas sendo que isso seja acessível a todos. Porque a gente tem uma das maiores tarifas de ônibus do Brasil e a gente não vê isso refletido na qualidade dos transportes. Pois é, a passagem aumentou agora em janeiro, a gente está em fevereiro, né? Faz pouquinho tempo, faz nem um mês ainda. Era 5,20, aumentou 25 centavos, está 5,45 e o geladinho, se não me engano, está R$ 6,05. Ele é um pouco mais caro. A senhora costuma pegar essa linha a 1.500 ou pegou hoje por acaso? Não, vez ou outra eu pego, porque como o João Agripino não atende, então eu estando aqui na Lagoa, passou 1.500 eu pego. Entendi. E hoje a senhora é aposentada, eu acredito, né? Sou aposentada, sim. E usufrui também do direito à gratuidade, né? A senhora não paga para andar nos ônibus de João Pessoa, certo? Não, pago não. Se eu não me engano, é a partir dos 65, não é? Que é permitido a gratuidade para as pessoas? É, a partir dos 65. Antes dos 65, a senhora andava muito nos ônibus aqui de João Pessoa? Demais, desde criança.
Para trabalhar, por exemplo? Para trabalhar, para estudar. Eu andei muito e ainda hoje ainda ando. Essa linha aqui ela é bem antiga, né? A 1500. Eu acho que desde que os ônibus de João Pessoa se iniciaram, que existe essa linha, não é isso? A senhora andou muito antigamente nela? Andei muito. E como que eram os ônibus antigamente? Eu lembro que tinha a empresa chamada Setusa, não era? Setuzão. Andou muito no Setusa? Setuzão andei sim. Como que era naquele tempo andar nos ônibus de João Pessoa? Mas eu nem me recordo muito, sabe? Mas eu sei que não era muito bom também não. Não era muito bom também não. Então quer dizer que essa precariedade que a gente percebe nos ônibus aqui da cidade já é antiga, né? É antiga. A senhora acha que um dia vai melhorar? Bom, eu acredito, né? Pelo menos que os meus tataranetos possam usufruir, porque até hoje o negócio é sério. E o 1500 acabou de chegar aqui na região do Manaíra, né? A área considerada nobre aqui de João Pessoa. Ele passa aqui bem pertinho do Shopping Manaíra. Ele percorre também um trecho da BR-230, ali da altura da Epitácio Pessoa, e entra ali mais ou menos no Atacadão, onde era o antigo hiper da BR. E por aqui eu acho que vai entrar bastante gente, porque ele passa pertinho do shopping, né? Nesse horário já tem gente saindo do trabalho, já são 4 horas da tarde. Encontrei aqui Dona Verônica, vou trocar uma palavrinha com ela, né? Ela topou conversar também. E ela usa essa linha aqui, a 1500, diariamente, não é isso, Dona Verônica? É. A senhora trabalha no bairro dos Estados, a senhora me falou, né? A gente estava conversando aqui antes. E para a senhora, como que é essa rotina todo dia para vir para o trabalho e voltar para casa nessa mesma linha? Como que é o dia a dia? Às vezes é difícil, viu? Porque às vezes o ônibus tá cheio, às vezes demora, né? E eu trabalho, pego de 8 horas, eu faço serviços gerais no prédio. Aí às vezes é difícil e muita gente pega esse ônibus. Às vezes tá cheio, não dá nem pra vir. Mas é muito bom, tem motorista que é legal. Mas geralmente assim, nos horários que a senhora pega, por exemplo, agora tá tranquilo. Mas hoje é uma exceção ou no dia a dia, nesse horário aqui é assim? Não, às vezes é cheio, tá cheio. Porque hoje tá tranquilo, que muita gente viajou, né? Negócio de carnaval, mas é cheio, principalmente quando começa as aulas. De manhã, a senhora sai de casa de que horas e como que é o movimento nessa linha? Eu saio de 5h40, aí eu pego Paratibe, que eu moro em Paratibe, Valentina. Aí eu desço lá na praça, da praça eu pego esse 1500. Aí às vezes tá cheio, às vezes passa direto. Às vezes a gente tá com a mão, eles não param. Muito difícil. A senhora acredito que trabalha como CLT, né? Carteira assinada. E tem um desconto, não é? Referente às passagens. Mas tem o desconto da passagem, a senhora também ganha a cesta básica. Mas eu quero dizer assim, no fim das contas a senhora paga uma passagem inteira, né? É verdade. No caso, a senhora sai lá do Paratibe, aí quando chega nessa praça, a senhora integra com o 1500? Integro. Porque se não integrar, aí tem que pagar outra passagem. É verdade. E o preço da passagem, o que a senhora acha? É condizente com a qualidade do transporte? 5,45, né? Aumentou esses dias. A senhora acha que compensa pagar 5,45 para rodar nos ônibus de João Pessoa? Seja bem sincera. Compensa não. Agora diga por quê. O que a senhora acha assim que poderia melhorar? Por que não compensa? Pode ser sincera. Aqui nesse canal a gente gosta de sinceridade. É porque às vezes a gente pega o ônibus, mas às vezes vai em pé até lá, né? E às vezes a gente tá cansado. E também tá muito caro a passagem. E as coisas tá aumentando e o dedo da gente tá abaixando. Em vez de aumentar,
abaixo. Eu imagino, assim, eu costumo andar no ônibus, né? Eu não tenho transporte próprio e eu uso no dia a dia. Uma das coisas que mais, assim, me incomodam é o calor. Porque mesmo que o ônibus estivesse lotado, mas se tivesse um ar-condicionadozinho para refrescar, seria melhor, né? Acho que a senhora concorda comigo. Concordo. A senhora já andou no geladinho? Já. É uma diferença considerável, né? A senhora, se pudesse, andaria todo dia no geladinho? Andaria, porque é mais cara a passagem. Só não anda por causa disso, né? É verdade. A senhora, assim, uma curiosidade que eu não perguntei para as outras pessoas, porque elas não costumam utilizar para trabalhar, né, no dia a dia. Mas a senhora que utiliza todo santo dia, já viu alguma confusão, alguma coisa assim que a senhora disse, meu Deus, como é que isso está acontecendo dentro do ônibus? Já teve até assalto, o rapaz estava com o celular na mão, aí o rapaz desceu, pegou o celular e desceu e correu. E não teve como ele correr atrás para pegar o celular, porque a gente estava indo para trabalhar e ele estava atrasado. Já faz mais ou menos 1 hora de viagem e a gente acabou de passar aqui pertinho da Universidade Federal da Paraíba e o ônibus já tem bastante gente, né? Até ainda agora não tinha ninguém em pé, agora já tem um bocado. Como é que é no dia a dia aqui, seu José? O senhor sai de casa que horas? Meu horário de sair de casa, eu costumo sair de 5 horas. 5 horas da manhã, aí já pega o 1.500 onde, mais ou menos? Aí, no caso, eu não pego 1.500, porque eu moro em Cruz das Armas, no horário que eu tô lá na parada, ele não passa. Ele vai passar 1 hora, assim, um pouco mais tarde. Então eu pego o ônibus, uma opção para chegar até a integração do Valentina, que é o 1000, como é? É o Valentina, é 118. Sim. Isso aí, 118. Aí eu fico na integração do Valentina, aí eu consigo pegar o 1.500 para me chegar. Aí eu pego o 5.100, que é a mesma linha, sendo ao contrário, para me chegar até Mangabeira. E de manhã é tranquilo quando o senhor pega esses 2 ônibus? Para mim, pelo meu percurso que eu faço, sim, é tranquilo. Há quanto tempo já nessa rotina? Acho de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E à tarde, para voltar para casa, é costume pegar o 1.500? Não, sim. É porque eu procuro um meio de não andar no carro muito cheio. Quer dizer, eu pego nesse 1.500 voltando, ao contrário, quando eu apanho ele está um pouquinho lotado, por conta da demanda que vem do pessoal da praia, que ele faz um circular muito grande. Mas sendo que quando ele chega da integração do Valentino em diante, já começa a melhorar para mim. Vou sentado, fico mais à vontade, não tem aquela lotação total, né? Como o seu José estava dizendo, tem um trecho aqui que o 1.500 de fato lota. Como eu mostrei a vocês, tinha bastante gente, agora já está bem mais tranquilo, tem algumas pessoas de pé, outras não. E teve um trecho até que o senhor pegou, que eu estava aqui próximo, e eu vi que o senhor estava em pé. Aí geralmente quando vai chegando aqui nesse mesmo lugar, aqui na altura aqui é Valentina ainda, né? Valentina. Aí ele já vai esvaziando, o senhor consegue sentar? Após a integração do Valentina, ele já vai esvaziando e eu já consigo sentar. A demanda já vai melhorando muito. E a tendência é abaixando, até zerar quase, do local que eu desço. Uhum. E o senhor paga a passagem integral, completa? Sim, eu pago uma passagem integral, completa. Teve um aumento agora há pouco, né? Tá 5,45 agora. O senhor acha que o valor da passagem condiz assim com a realidade dos ônibus? Vale a pena ou precisaria ser um preço mais justo? Não, nessa área eu não tenho muita coisa o que dizer não, porque eu trabalho com uma empresa aí, ela me dá uma oportunidade de, assim, desse transporte, entendeu? Ela cai com uma porcentagem, eu caio com mais 1% a menos e a gente consegue abater esse negócio aí sem eu perceber muito, sentir muito do bolso, que eu não pago muito no dinheiro, sendo que eu pago por conta da empresa. Entendi. Eu pago no cartão integral. Então, para o senhor, de certo modo, compensa. Mas falando assim na estrutura do ônibus, eu também uso o ônibus todo dia. E assim, eu acho que se tivesse pelo menos um ar-condicionadozinho, tava no grau, né? Isso aí depende de cada um, entendeu? Eu não sou muito... Eu sou assim, como é que fala mesmo? Eu sou meio barriga verde, eu não tenho muito luxo comigo, não.
O senhor é mais tranquilo. Eu sou mais tranquilo. Eu costumo também, às vezes, pegar o geladinho, pular demanda, mas entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito... Assim, o meu suporte é pouco, então o meu nível que eu tô, pra mim, eu tô tranquilo, entendeu? Mas Não tem que reclamar, não. com certeza tudo que vier pra melhorar tá bom, né? Aí é graça, né, pai? Tudo que vem pra melhorar é bom, né? Com certeza. Obrigado, viu, seu José. E o motorista acabou de falar que tem um pessoal que ia descer pra ali, pra aquele lado lá, tem que descer agora por conta de um acidente que aconteceu aqui perto. Aí não tá podendo passar numa via que no caso ali é um cruzamento que tem mais na frente, entendeu? Acho que deve ter congestionado por conta desse acidente, então ele vai dar um desviozinho aqui pra sair lá na saída pelo Cuiá, por ali, pra ver se... Mas geralmente é quem tá no bairro de Valentim, todo mundo que mora aqui, que vai dizer que conhece esse local, aí desce lá e vem pra cá, entendeu? Então acho que aqui vai dar certo. Pra mim tá beleza que eu vou lá pra Cruz das Armas, então vou chegar lá de manhã. Não tem muita pressa não. E a viagem do 1500 é uma das mais longas aqui de João Pessoa, né? Porque eu tô aqui dentro já faz coisa de 1h30 ou mais. E assim, eu ando no ônibus de João Pessoa, rodo a cidade inteira, mas o 1500 dificilmente eu pego. E se você pega numa distância e percorre a maior parte do percurso que ele faz, é bem cansativo, né? Não, é verdade, porque esse ônibus, como ele é o circular, ele faz uma demanda de vários bairros, né? Ele vai à praia, Zona Sul, Zona Norte, assim, não sei, mais ou menos assim. Então o percurso dele é quase 3 horas de viagem, rodeando pelo esse horário de pique. Pique é o horário que ele mais, entendeu? Ele não tem condição, porque além de ser o pique puxado, o trânsito é maior, ele não faz aquele, entendeu? Anda em cima de 30, 40, vem até menos, 22. Aí tem que ter paciência. Agora o ônibus parou aqui no terminal e aí o motorista foi ver se precisa trocar de ônibus, porque essa linha aqui, quando chega no terminal, né, para ela poder seguir o destino dela, ele tem que descer, fazer todo o registro e aí poder seguir, ou então pedir para que os passageiros mudem de ônibus, né? É enorme, meus amigos, o trajeto do 1500. E aí vai ter que trocar, né? Aí o pessoal vai descer para poder ir até o outro ônibus. Tu costuma pegar essa linha sempre? Costumo. Aí sempre que chega aqui tem que trocar, né? Às vezes. De vez em quando tem que trocar porque é uma pausa de um aí troca pra outro. Qual é teu nome? Evelyn. Evelyn, tu é o quê? Estudante? Não, estudo, só que eu vou a trabalho, eu pego ele a trabalho. Tá bom. Vamos embora, né? Vamos. Seguir a viagem. Obrigado. Aí a Evelyn vai agora pro outro ônibus trabalhar. E eu vou seguir aqui, meus amigos, até o meu destino. Não tá tão longe, não. Daqui a pouco eu chego lá. E alguém aqui perdeu um macaquinho dentro do ônibus, ó. Acabei de achar. O achado do 1500. Provavelmente era de uma criança. Tava aqui no chão do ônibus. Eu peguei e coloquei aqui no assento. Tô pensando em adotar. Tá aí, depois de quase 3 horas rodando no 1500, a nossa saga vai chegando ao fim. E uma coisa é certa, se você quiser conhecer a cidade de João Pessoa, gastando pouco, fazer um tour pela cidade, é só pegar o 1500. Eu tenho certeza de que você vai ter uma noção de como que é toda a cidade.